Salve, salve, torcedor do mais querido. Nesse final de semana tem ABC em campo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O mais querido vai até a cidade de João Pessoa para encarar o tradicionalíssimo Botafogo da Paraíba pela terceiro embate do Alvinegro dentro desse campeonato da terceira divisão. Nós não conseguimos vencer até então no campeonato, empatamos na estreia fora de casa contra o São Bernardo 1-1, mesmo 1-1 foi o placar que se repetiu em Natal na partida da última segunda-feira pela segunda rodada contra o CSA, e agora o ABC vai até João Pessoa com a intenção, claro, de vencer a primeira partida dentro do campeonato e já se projetar ali na parte de cima, né, no pelotão de frente do campeonato, que são os 8 primeiros colocados, né? São aqueles clubes que buscam ali a classificação para o octogonal final, o quadrangular final, na verdade, e evidentemente buscar também o acesso, que é o principal objetivo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Esse vídeo, como você sabe, é para tratar de ABC, é para falar tudo o que você precisa saber do mais querido antes desse jogo, né? Notícias, desfalques, provável escalação, como é que vem o ABC para encarar o Belo lá na querida cidade de João Pessoa. Eu vou contar para você os detalhes logo depois da vinheta. Muito bem, meus amigos, antes de mais nada, por favor, deixa aí o seu joinha, deixa o seu like, não custa nada, você vai estar ajudando o crescimento do nosso canal. Inscreva-se também aqui no nosso canal, ative as notificações, assim você será sempre um dos primeiros a saber os conteúdos do Alvinegro de Natal. Aqui a gente só fala da ABC, então se for do seu interesse saber notícias do mais querido, do ABC Futebol Clube, por gentileza, faça a sua inscrição, deixe o joinha e ative as notificações. Pois é, gente, a ABC ainda não venceu dentro do Campeonato Brasileiro, há uma expectativa, uma ansiedade muito grande para que essa primeira vitória venha agora na partida diante do Botafogo, e a própria comissão técnica do mais querido, do Evaristo Pisa, comandante principal dessa comissão, ele já tem comentado, né, assim, de maneira até de bastidores, em conversas informais com a imprensa, de que o ABC de fato precisa ir para João Pessoa, vai para João Pessoa com o pensamento de vencer o jogo. Afinal de contas, nas duas primeiras rodadas a vitória ficou perto de vir, principalmente na primeira fora de casa, vencia o São Bernardo até os acréscimos do segundo tempo quando tomou um empate, e o jogo do CSA, né, o ABC que teve aquele volume todo no começo da partida, zagueiro tirando bola em cima da linha, enfim, muitas finalizações, mas acabou que quase a gente perde o jogo, né, porque tomamos um gol nos acréscimos e felizmente ainda conseguimos empatar aos 49 da etapa final. Mas enfim, esse jogo do Botafogo é um jogo chave realmente para que o ABC possa buscar essa sua primeira vitória dentro do campeonato, mas evidentemente será um jogo bem complicado, um jogo bem difícil, porque o Botafogo se trata de uma equipe que também está com esse pensamento de tentar o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas sem mais delongas, vamos para as principais informações acerca desse jogo, né? O técnico Evaristo Pisa que continua tendo problemas com relação ao departamento médico, né? Os dois jogadores que passaram por cirurgias no joelho, Lima e Emanuel. O Emanuel, na verdade, vai passar pela cirurgia, está previsto para acontecer agora segunda-feira, né? Amanhã, essa cirurgia do centroavante Emanuel, nosso artilheiro na temporada. O Lima já passou pela cirurgia, já vem se recuperando. Os dois seguem fora, entregues ao DM. O Henderson também, que teve uma lesão no joelho, mas não precisou passar por cirurgia, está aí já em fase final de tratamento no departamento médico. A tendência é que nessa semana ele comece a treinar novamente ali no campo, né, iniciar aquele trabalho de transição física. O Danilo Mariotto, centroavante, que estava até no Botafogo antes de vir para o ABC, ele sentiu dores no joelho durante a semana, reclamou com o departamento médico, foi vetado, ficou em Natal, não viajou para a Jampa para essa partida. E o Manuel, lateral esquerdo, que se machucou na final do Campeonato Potiguar contra o América, saiu ainda no primeiro tempo, continua em tratamento intensivo do departamento médico, né? Chegou a fazer a transição, mas acabou regredindo, voltando para o departamento médico, e hoje continua sendo um desfalque para o técnico Evaristo Pisa. Esses 5 jogadores aí, por questões clínicas, seguem fora, não são opções para o treinador do ABC nesse duelo diante da equipe do Botafogo. Por outro lado, ele tem algumas novidades também, né? Alguns retornos de jogadores que estavam no departamento médico e agora ficam efetivamente à disposição. Estamos falando do Danilo Alves, que foi cortado de última hora da relação para a partida contra o CSA por causa de uma virose. O Joãozinho, que vinha desfalcando o ABC também desde o começo do campeonato, também se machucou na finalíssima contra o América do Estadual, está recuperado, voltou, foi relacionado, como também foi relacionado o Bruno Leite, né, outro jogador que estava no Botafogo antes de vir para o ABC, ele que se recuperou de uma cirurgia na mão, vai ter que ir com a proteção especial, né, para João Pessoa para jogar essa partida contra o Botafogo. A princípio ficará no banco, mas se for acionado entrará em campo com essa proteção aí, até para evitar qualquer tipo de reincidência na lesão, uma fratura em um dedo de uma das mãos que ele teve, né? Mas são as 3 novidades no grupo que viajou para João Pessoa
sob o comando do Evaristo Pisa para esse duelo diante da equipe do Botafogo, né? São as principais informações com relação ao departamento médico, jogadores que estão fora e aqueles também que estão retornando, né, a um ambiente aí de ser relacionado pelo professor Pisa. A propósito, durante a semana a gente entrevistou o Pisa lá no CT Alberi Ferreira de Marcos, Complexo Vicente Farache, conversamos muito sobre esse jogo, ele falou, né, sobre características da equipe do Botafogo, o que ele conseguiu identificar desse time do Botafogo, né, nos estudos que foram feitos aí pelo ABC em preparação para essa partida. Vamos ver o que diz aí o professor Pisa. O que eu percebi, assim, um jogo bem posicional, um 4-2-3-1, né, com muita transição, poucos toques para enfrentar o espaço, uma equipe que rouba, trabalha pouco e já agride o espaço, ora com Honório, ora com Rodrigo Alves, Guilherme Santos que pensa, Henrique Dourado vem nesse serviço de fazer a parede para quebrar uma linha e abrir o espaço para fazer essa movimentação do facão. É um time que tira muito da pressão e já muda o comportamento com uma transição ofensiva. O terceiro gol contra Confiança mostra isso. O Igor Maduro, num campo defensivo, saiu a interceptação, eles se triangularam pelo lado direito, ele entrou pelo corredor do lado contrário, agredindo o espaço. Então foi assim, em 3, 4 toques eles já estavam definindo, né? Eles foram muito assertivos nesse jogo, eles tiveram poucas ações e as que tiveram eles executaram com eficiência no 3-0. Eles sofreram um pouco, o Mikael foi o destaque desse jogo, na questão defensiva, momentos de 1-0, ele impediu 1-1, tanto no primeiro tempo como no início do segundo tempo, e o Botafogo conseguiu, através dessa eficiência, matar o 3-0. Esse jogo contra o Náutico, o primeiro tempo foi de igual, o Botafogo até com chances ali de abrir o placar, mas o segundo tempo ficou um jogo mais para o Náutico, pelo que eu vi ali, com poucas ações do Botafogo. Até o Zago ressaltou que ele precisa primeiro corrigir, né, a questão, estruturar bem a casinha, né, o defensivo, e para depois aprimorar essa questão ofensiva. E ele está contente por 2 jogos não ter tomado gols. E isso vai ser gradativo, né, na evolução. Então, uma equipe que não tomou gols em 2 jogos e que tem essa característica, né, de um jogo de pós-perda reagir rápido e de muita transição. Tá aí o Pisa analisando a equipe do Botafogo, né? Um time que ele conhece muito, claro. Alguns jogadores da passagem dele ainda permanecem por lá, mas também foi uma equipe modificada aí para essa disputa da Série C do Campeonato Brasileiro desse ano. Gente, vamos relembrar aqui os artilheiros do ABC na temporada, né? Juntando, claro, todas as competições. O Emanuel continua soberano, é o nosso artilheiro da temporada com 6 gols. O segundo com mais gols é o Alisson, que marcou 3 até então nesse ano de 2025, né? E os pendurados, hein? Jogadores do ABC que estão de orelha em pé para não tomar um terceiro cartão amarelo contra o Botafogo e acabar desfalcando a equipe no jogo seguinte, que vai ser contra o Ituano, né? Apenas o Lucas Sampaio está pendurado com 2 cartões amarelos, tomou na estreia contra o São Bernardo, também tomou no jogo contra o CSA. Ele fica aí, né, com esse cuidado a mais para o jogo diante do Botafogo, não tomar um terceiro e de repente desfalcar o time do ABC. Até porque ele, no momento, é o único lateral esquerdo de ofício que está à disposição do Evaristo Pisa para esse jogo. Mas vamos então agora para o principal, né, o ponto alto desse vídeo aqui, a provável escalação do ABC para esse duelo diante do Belo, lá no estádio Almeidão. Vamos lá, a nossa escalação, nosso campinho interativo já está aparecendo aí para você, agora com essas novidades, né, com as figurinhas de cada um dos jogadores personalizadas aqui no nosso canal. Evaristo Pisa deve colocar, né, deve mandar a campo a seguinte formatação no mais querido. No gol, Felipe Garcia é o goleiro. Sistema defensivo tendo Lucas Mota na direita, o Whindersson e Bruno Bispo no miolo de zaga e o Lucas Sampaio na lateral esquerda. O meio de campo com o Wellington Reis e Adeilson, os 2 volantes, e o Carlos Eduardo jogando um pouco mais avançado, né, como meio campista. No ataque, o aberto pelo lado esquerdo, o Orlando Júnior, aberto pelo lado direito, o Jonathan Carlos, e como centroavante, mais uma vez, o Alisson deve ser o escolhido aí pelo Evaristo Pisa. É o mesmo time que entrou em campo contra o CSA, a tendência é muito forte de que o Evaristo Pisa mantenha essa mesma equipe do 1 ao 11 aí, para encarar o time do Botafogo lá em João Pessoa, né? Foi o time que treinou
Na última atividade coletiva que aconteceu aqui em Natal, a equipe começou a atividade dessa maneira. O Pisa, na atividade de quinta-feira, ainda chegou a fazer até uma experiência ali, ver se de repente colocaria, né, novamente um terceiro zagueiro, como foi contra o São Bernardo, mas não, né? A provável escolha do Pisa deve ser realmente a repetição do time que jogou contra o CSA no Frasqueirão para o jogo agora diante da equipe do Botafogo. Só repetindo aí na corrida do nosso campinho: Felipe Garcia, Lucas Mota, Whindersson, Bruno Bispo e Lucas Sampaio, Wellington Reis, Adeilson e Carlos Eduardo, Jonathan Carlos, Orlando Júnior e o Alisson é o provável time do ABC para entrar em campo amanhã não, né? Nesse domingo contra o Botafogo da Paraíba. E eu falo nesse domingo porque eu não sei se você está vendo o vídeo no sábado ou no domingo, enfim, né? Neste domingo é o jogo entre Botafogo e ABC. E aí, o que é que vocês acharam, hein, dessa provável escalação? Deixa aqui o comentário de vocês. O Pisa acerta se ele mantiver realmente a mesma equipe que jogou contra o CSA? Vocês fariam mudanças? Deixa aí os comentários, eu vou estar vendo um por um, né, e comentando também na medida do possível. Equipe de arbitragem para esse jogo, a arbitragem é maranhense, viu, gente? O árbitro principal é o Paulo José Souza Mourão. Assistente 1 é o Elson Araújo da Silva. Assistente 2, Edna Cristina Santos Ferreira. Os três são maranhenses. E aí o quarto árbitro é paraibano mesmo, William Cássio de Oliveira. E a analista de campo, a Adriana Basílio Soares Baracho, né? Essa equipe de arbitragem que vai comandar o duelo entre Botafogo e ABC lá no estádio Almeidão. Essas eram as principais informações, tudo o que você precisava saber do mais querido para esse jogo diante do Botafogo. Antes de ir embora, deixa o seu joinha, deixa o seu like. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, que é importante também para o crescimento do nosso canal, tá bom? Grande abraço a todos. Quem for para João Pessoa, uma boa viagem. Nos vemos lá no estádio Almeidão para fazer, claro, mais uma grande cobertura pela Marcos Lopes TV 95 Mais FM. Valeu, tchau, tchau.